Oi, pessoal, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a EPAR pelo convite para poder estar aqui esclarecendo sobre a revisão das atividades concomitantes, que é um tema bem palpitante, um tema que está bem em alta e que a gente está tendo muita demanda no nosso escritório, muito trabalho, muita procura em relação a esse tema. A EPAR é uma empresa de assessoria previdenciária que traz diariamente notícias sobre os temas de direito previdenciário, temas que influenciam muito na vida dos aposentados, daqueles que recebem benefício previdenciário. Nós temos uma parceria com a EPAR, a fim de que a gente possa realmente trazer para o segurado uma segurança nas informações, situações que possam trazer melhora na condição econômica, na condição do benefício, e isso fazer com que o segurado tenha uma vida, um futuro mais tranquilo. As pessoas visam com a sua aposentadoria uma certa tranquilidade, e isso para a gente é importante, e a gente faz essa parceria com a EPAR, no sentido de fazer a parte jurídica, a parte das revisões no âmbito administrativo e judicial, para que as pessoas realmente possam vir a ter uma condição melhor. Hoje, o INSS, infelizmente, a gente se depara com muitas questões de dificultar o acesso ao benefício, em que pese há uma divulgação muito ampla no sentido de que o beneficiário, que o segurado possa buscar os seus benefícios sozinho, Isso, na verdade, em algumas situações até ocorre, mas comumente, diariamente, a gente se depara com esses impasses que o INSS cria para a concessão dos benefícios previdenciários. Não só a concessão em si, dos benefícios, seja as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, como também a própria revisão. A gente acaba tendo no nosso escritório, nós acabamos tendo que às vezes usar de meios jurídicos para fazer com que o processo na via administrativa tenha agilidade. Então isso a gente usa os meios legais para que a gente não tenha que imediatamente entrar com o processo judicial. A gente faz com que o benefício na via administrativa seja concedido, a revisão seja concedida ou o benefício em si seja concedido, a fim de que não gere um pagamento via precatório, que a gente sabe que em que pese o INSS paga, porque é a União que faz esse pagamento, e eles têm essa responsabilidade através de um orçamento anual, direcionado aos segurados, porque a aposentadoria ela tem natureza de verba alimentícia. Então isso faz com que realmente a União pague, mas demora. Então o que é importante para nós, tanto da orientação que a gente dá para a EPAR e nós no nosso escritório? A gente faz a revisão na via administrativa e usa o meio jurídico necessário para que essa revisão seja julgada o quanto antes. Para quê? Para que a aposentadoria seja revista imediatamente e, por consequência, os atrasados, que vão gerar dos últimos 5 anos normalmente, venham a ser pagos na via administrativa e o segurado não tenha a necessidade de esperar tanto tempo para receber na via judicial, porque a gente sabe hoje que o processo judicial demora para ter o pagamento feito, porém, no caso da revisão das atividades concomitantes, através de uma portaria do INSS de abril desse ano, ele veio com um tema, que é o tema 6, para trazer essa facilidade e essa, vamos dizer assim, essa otimização da revisão na via judicial do processo das revisões das atividades concomitantes, tá? O que seriam as atividades concomitantes? As atividades concomitantes, elas são aquelas na qual o segurado tem mais que uma atividade remunerada e ele precisa
recolher o INSS. Então, eu vou dar alguns exemplos para simplificar. Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem um vínculo CLT, trabalha como empregado, porém, ele tem uma empresa, ou às vezes a esposa com o marido, ou vice-versa, ou um sócio, e dessa empresa ele tem um prolabore, e ele é obrigado a recolher INSS. Então, ele trabalha no regime CLT como empregado numa empresa, ou como prestador de serviços, se for o caso também numa empresa, ele recolhe o INSS, e ele também é obrigado a recolher no caso dele ter uma empresa como um prolabore, e isso são atividades concomitantes, ou seja, ele tem 2 recolhimentos simultâneos, né, ao mesmo tempo. O que ocorre também isso? Para professores, né, normalmente, porque o professor ele não dá aula só para uma escola, normalmente ele trabalha numa escola de manhã, à tarde em outra, à noite em outra, e ele tem essas atividades ao mesmo tempo. Em ambas atividades, ele é obrigado a recolher INSS. Médicos, isso acontece normalmente com os médicos também, que tem outros vínculos, e às vezes também pessoas que trabalham em empresas privadas e também têm um vínculo com o Estado ou algum município que não tenha regime próprio. Né? O regime próprio é uma lei criada onde ele se aposenta dentro do próprio órgão que ele trabalhou. Só que a maioria dos municípios, né, da nossa federação, a maioria não tem regime próprio e alguns estados também não têm. Então, ele trabalha num regime como numa empresa privada e às vezes tem um outro trabalho que acontece às vezes com professor, né, com médicos também, ou às vezes com uma pessoa que exerce uma atividade qualquer. Ele tem um vínculo com uma empresa privada e tem um vínculo com uma empresa, entre aspas, pública, né, um órgão público, porém esse órgão também recolhe para o INSS. E muitas vezes esses valores, muitas vezes não, na maioria das vezes, o INSS não soma todas essas contribuições. O que o INSS faz? O INSS pega a atividade que ele considera como principal atividade e aí nessa atividade ele faz o cálculo do benefício. E o que tem que ser feito? As contribuições precisam ser somadas, elas não podem ser consideradas separadamente. Quando acontece do INSS considerar esses vínculos, ele faz separadamente. Porém, está errado, está equivocado essa conduta. Por isso que as pessoas acabam tendo um benefício, às vezes, reduzido do valor que elas imaginavam. Por quê? Porque as pessoas não entendem que esses valores deveriam ser somados. Hoje mesmo, nós tivemos um atendimento no escritório de uma revisão de atividade concomitante, que a cliente falou, doutora, se eu não tivesse, de fato, se a doutora não tivesse analisado a minha carta de concessão e o meu extrato, eu achava que a minha aposentadoria estava correta. E ela teve um aumento de 35% no benefício dela, o que ajuda muito, se você for considerar esse valor mensal e a título anual, é um valor que faz uma grande diferença na aposentadoria daquela pessoa. Então, a atividade concomitante é isso. Quando você exerce 2 atividades ao mesmo tempo, seja ela privada ou pública, na pública ela não tem um regime próprio, esse órgão não tem regime próprio. Às vezes também existem casos que a pessoa que o órgão a qual ela é vinculada tem regime próprio, por exemplo, o Estado de São Paulo tem regime próprio. A Prefeitura de São Paulo tem regime próprio. Só que o período que ela contribuiu, ela não vai conseguir se aposentar também nesse regime. Então, ela pode, ao invés dela perder essas contribuições, ela pega esse tempo e as contribuições que ela tem, ela leva junto as contribuições e isso faz com que a aposentadoria dela aumente junto ao INSS, né? Os regimes em que pese são regimes distintos, mas não tem problema. Eles têm um regime de compensação legal entre eles, então você pode trazer esse período, trazer as contribuições que você faz através de uma certidão de tempo de contribuição requerida no próprio órgão. Você traz essa aposentadoria para esse período, para somar no INSS com o período que você tem e somar as contribuições, e isso faz com que a aposentadoria seja aumentada, certo? Ela seja reajustada. Tem uma questão muito importante que a gente se depara muito em relação
ao tempo, ao prazo que você tem para requerer essa revisão, né? Muitos dizem que é desde a data da concessão da aposentadoria, outros falam que não, que tem uma certa possibilidade de esperar se você já tem um pedido de revisão. Então eu vou explicar para vocês entenderem certinho, para que não pare dúvida e as pessoas realmente vejam se tem direito. Nós estamos no mês de junho de 2024. Então assim, se você se aposentou a partir de junho de 2014, já é possível fazer uma análise que com certeza você tem o direito de se aposentar. De fazer essa revisão. Porém, se você se aposentou um pouco antes disso, é válido que você faça, que você procure um profissional que tenha expertise para que possa analisar a data em que foi feito o primeiro pagamento do seu benefício. Essa data vai dizer se você tem direito a fazer a revisão ou não. E quem vai poder dizer isso para você é um profissional que tem essa expertise. Se você for no INSS, eles vão olhar a data da sua concessão, da aposentadoria, e se já passou os 10 anos, eles vão falar, nem adianta fazer, não adianta, já perdeu o prazo, né, é tempo perdido, vamos dizer assim. E não é bem assim. O importante é ver, mesmo que a sua aposentadoria tenha sido concedida um pouco antes de 2014, pode acontecer de você ter o direito, porque nós temos inúmeros casos no nosso escritório que a aposentadoria foi concedida antes de 2014, mas ela foi requerida e o processo de aposentadoria demorou 2 anos e meio para ser avaliado, para ser finalizado e a pessoa receber a primeira parcela. Então, por isso que é importante que se veja não só a data da concessão da aposentadoria, mas a data em que se recebeu a primeira parcela. Ou seja, se a sua aposentadoria foi concedida a partir de junho de 2014, ok, praticamente, vamos dizer assim, 100% de chance de você ter direito a essa revisão. Se foi concedida antes, é interessante procurar um profissional com a expertise de analisar essa revisão para entender quando ela foi requerida, quando ela foi concedida e quando você recebeu a primeira parcela da sua aposentadoria. Porque por vezes você acaba tendo direito, ou se teve algum percalço nesse período que possa ser avaliado como um motivo que começou a contar de novo esse prazo, aí só um profissional que tem experiência vai conseguir te dizer realmente se tem ou se não tem o direito. Tá certo? A revisão das atividades concomitantes, ela, há um tempo atrás, ela não era tão comentada, vamos dizer assim, no meio jurídico, no meio das revisões, porque as pessoas não tinham esse tema do INSS, né, que saiu recentemente em abril. Então, e de fato as pessoas não têm conhecimento disso, né? Se você que está aqui na live conhece alguém que trabalhou vários lugares ao mesmo tempo, no mínimo 2 pelo menos, durante o período, né, do seu vínculo de trabalho, da sua atividade profissional, e está aposentado, eu tenho quase que certeza que posso te adiantar que ela tenha o direito, nem que seja um valor mínimo, mas assim, se você contribuiu, você tem o direito. Então, não existe razão do porquê você não fazer a sua revisão de aposentadoria. Tem que fazer primeiro no âmbito administrativo, depois você faz no âmbito, se não for concedido no âmbito administrativo, que a gente, por experiência, vê que o INSS normalmente indefere as revisões administrativas, mesmo tendo os temas, jurisprudência totalmente favorável ao segurado, ao aposentado. O INSS, infelizmente, ainda tem essa prática, né? 95% é indeferido, o restante é deferido. Por isso, tanta judicialização de processos, né, de revisão e mesmo até de concessão de aposentadoria, porque às vezes a gente vê casos práticos que a pessoa tem o direito da aposentadoria, está comprovado, e hoje com a inteligência artificial eles analisam muito assim de uma forma superficial, e isso prejudica o aposentado, aquela pessoa que tem o direito já a requerer sua aposentadoria. Então é importante as pessoas terem a ciência disso, desse direito,
e da gente poder divulgar isso o quanto a gente puder, a fim de que as pessoas realmente busquem um direito que eles realmente buscou aquilo, né? A gente percebe no dia a dia que as pessoas idealizam uma aposentadoria melhor, uma situação melhor quando se aposenta, né? Muitas vezes a pessoa continua trabalhando, porque infelizmente no país que a gente vive não dá para você sobreviver somente com a aposentadoria. Mas a gente percebe que as pessoas procuram muito a gente assim, doutora, eu quero me aposentar pelo teto, eu achei que a minha aposentadoria ia ser próxima ao teto. Então, só que é importante que você faça essa avaliação, se realmente você teve atividades concomitantes ou até que não teve, ou se você está na iminência de se aposentar ou na fase de se aposentar, que faça essa análise com um profissional que seja atuante na área do direito previdenciário, que possa orientar para que você tenha a melhor aposentadoria, para que você possa, quando você vier a se aposentar, que isso ocorra de uma forma satisfatória e a contento daquilo que se espera, né? Muita gente espera esse valor, trabalha 35 anos, 30 anos, ou às vezes até mais, para que possa, na hora da aposentadoria, fazer, né, aquela soma do tempo de contribuição com a idade e ter uma aposentadoria melhor, e muitas vezes a pessoa acaba se decepcionando. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento e que a gente possa divulgar o máximo possível para que as pessoas busquem, né, esse direito, seja da atividade concomitante, seja o outro tipo de revisão, né, que a gente se depara muito também no nosso trabalho, no nosso escritório, no nosso dia a dia, né? São 29 anos que a gente tem de experiência, de bagagem aí do direito, né, da área jurídica, e a gente percebe realmente essa decepção, né, com as pessoas no sentido da conduta em relação à aposentadoria, ao tempo de contribuição, se tem direito, se não tem, se pode melhorar a aposentadoria. Quem não é aposentado ainda pode melhorar, né? Pode melhorar no sentido de procurar fazer uma contribuição mais condizente dentro, claro, das suas possibilidades. Mas quem já é aposentado, seja da atividade, seja que teve atividade concomitante ou não, a gente percebe que em 90% dos casos a gente encontra erro na carta de concessão, a gente encontra erro na concessão da aposentadoria, e isso facilita com que o segurado, o aposentado, tenha a melhora no valor da sua aposentadoria, seja ela por idade, seja por tempo de contribuição. E quando eu digo aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente também, que seria a antiga aposentadoria por invalidez, né? E uma coisa muito importante também é que a questão não é só as aposentadorias, né, que tem direito à revisão. Claro que a revisão das atividades concomitantes, ela não entra no benefício do auxílio-doença, porque auxílio-doença é a média das 12 últimas contribuições, então não entra. Mas também a gente encontra muitos erros nesse sentido da concessão do benefício. Então é sempre importante a pessoa procurar um profissional para que possa auxiliá-la e que para verificar se de fato o benefício concedido está condizente com o valor real e de fato com as suas contribuições. Isso é importante que se verifique sempre. Tem uma pergunta que isso é a mesma coisa da revisão da vida toda. A revisão da vida toda é uma polêmica, né? Que infelizmente, né, a gente teve uma decisão recente desfavorável aos aposentados. Não é a mesma coisa, tá, Thalita? Não é a mesma coisa da revisão da vida toda. A revisão das atividades concomitantes, ela é possível, ela foi, o Supremo consolidou, o STJ consolidou, já transitou em julgado, ou seja, já não cabe mais nenhum tipo de recurso, não tem como alterar, tanto que o próprio INSS soltou o tema 6, através da portaria 4, se não me engano, de abril desse ano, permitindo com que as pessoas fizessem essa revisão. Então, a revisão das atividades concomitantes não tem nada a ver com a revisão da vida toda, tá certo? A atividade concomitante é o que eu já expliquei, né? Algumas pessoas entraram na live recentemente. A atividade concomitante ocorre quando a pessoa exerce atividades remuneradas ao mesmo tempo, não precisa ser todo o período contributivo.
pode ser períodos menores, mas ela teve contribuições concomitantes durante o período que ela contribuiu para a Previdência, e isso faz com que tenha a possibilidade de aumentar a contribuição, porque o INSS, no momento do cálculo, ele não considera todas as contribuições. Ele, por um sistema dele, ele verifica a contribuição que ele considera importante e sobre aquela ele faz o cálculo da aposentadoria. Quando você vê mesmo que você veja na sua carta de concessão separadas as atividades concomitantes, tenha certeza que o INSS não somou as contribuições. Então, quando o INSS não soma as contribuições, ele prejudica o segurado e o aposentado. Por quê? Porque se você somar, você vai ter uma média maior, você vai ter uma aposentadoria maior. Se você considerar somente um vínculo de trabalho que ele, por si, considera principal, aí você tem uma redução, né? Então, não tem a ver, a revisão da vida toda é uma matéria que a gente recebe mensagens diariamente, muitas mensagens, perguntando, e realmente o STF tirou esse direito do aposentado, e agora só está para finalizar uma discussão de pagamento de honorários do INSS ou não, né? Isso a gente recebe, assim, acho que mais de 20, 30 ligações no escritório a respeito disso. Então, é importante deixar claro que a revisão das atividades concomitantes não tem absolutamente nada a ver com as contribuições, com a revisão da vida toda. A revisão da atividade concomitante, ela é permitida, o segurado tem direito, sim, a fazer, reconhecido pelos tribunais superiores, e tem que analisar a carta de concessão, os tempos de contribuição e verificar e fazer a soma dessas contribuições. Se o empregador, tem mais uma pergunta, se o empregador não repassou a contribuição para o INSS, mesmo assim conta? Então, aí é assim, a gente tem que analisar, tem que pegar os olerites da pessoa. É assim, um pouquinho complicada essa pergunta, assim, foge um pouquinho do nosso tema, mas vamos lá. Quando o empregado recebe quando ele tem o olerite, o recibo de pagamento, lá aparece, né, normalmente, salário de contribuição para o INSS. É obrigação do empregador, porque ele é descontado do empregado. Então, é obrigado que o empregador faça o repasse desse valor pro INSS. Se, por exemplo, a gente pega o extrato previdenciário do cliente, lá do segurado, a gente, por exemplo, ele trabalhou na empresa X, de 2000 a 2015. Aí a gente pega lá que de 2000 a 2005 não tem contribuição, e que nós temos que fazer? Pegar os olerites do empregado, pedir uma retificação desse CNIS para comprovar essas contribuições, né? Claro que isso vai aumentar a aposentadoria, porque se você pensar, é um período, vamos no exemplo, de 5 anos que não consta os salários de contribuição. Então, é importante, assim, de suma importância é que os segurados, todos os trabalhadores guardem todos os recibos de pagamento, ou então, o período mais recente, ele acompanha através do site do INSS se o empregador efetuou o pagamento mensalmente do INSS. Isso é importante. Só que lá atrás não tinha como fazer esse acompanhamento. E isso a gente verifica diariamente no escritório, né? Clientes que vêm lá, a gente analisa o extrato previdenciário e aparece que não teve as contribuições. Então é importante aí pegar os olerites do trabalhador, né? Se ele já é aposentado ou se ele não é aposentado, pegar os olerites, analisar. Se não foi recolhido, montar um processo administrativo, pedir a retificação desse extrato, juntar os extratos, aí o INSS faz a averbação. Se por acaso acontecer do INSS não fazer essa averbação, tem que entrar com uma ação judicial e pedir para fazer a averbação. Normalmente eles fazem. Profissional liberal, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui. Qualquer profissional liberal que trabalhou em 2 lugares pode rever? Pode. Tem uma pergunta, qualquer profissional liberal que trabalhou em 2 lugares pode rever? Pode, isso acontece muito, porque, por exemplo, às vezes o médico, ele trabalha
ele tem uma empresa, ele presta serviços num determinado hospital. Estou dando um exemplo de médico, mas pode ser um professor, pode ser um engenheiro, pode ser outras áreas, né? Se ele trabalhou num hospital, prestou serviços através da empresa dele, ou como autônomo, né, que agora não é contribuinte individual, ele contribuiu num período determinado. Depois ele também estava num outro hospital ou numa outra empresa prestando serviços também, ele também pode fazer a revisão. É cabível também a revisão. Nesse caso, é atividade concomitante. Ele contribuiu através da empresa que ele prestou serviços ou, de repente, ele era empregado também num hospital. Ou mesmo 2 vezes como profissional liberal, a gente se depara muito com a situação de pessoas que têm 2 ou 3 empresas abertas. E ela tem prolabore dessas 2 ou 3 empresas abertas. Então, normalmente, o que o INSS faz? Ele considera, às vezes, a empresa mais antiga, né? E não é a empresa mais antiga. Você tem que considerar todas as contribuições que foram feitas, né? Então, por quê? Aí isso vai aumentar o benefício. Aí tem mais uma pergunta. Minha mãe fez essa revisão com o escritório da Demai Vilela. Muito obrigada. Obrigada, Thalita. Obrigada mesmo. A gente procura fazer uma análise bem criteriosa através do extrato previdenciário, através da carta de concessão. Muitas vezes a gente precisa do processo administrativo de concessão da aposentadoria, que hoje o aposentado consegue baixar pelo próprio site do INSS, para a gente fazer uma análise mais detalhada e ver se realmente a pessoa tem o direito à revisão. Se não tiver, infelizmente, a gente também vai informar. Somos nós que temos a parceria com a EPAR, sim. Nós temos a parceria com a EPAR, sim. A gente faz muitos clientes da EPAR, temos muitos clientes que vêm que fazem uma análise, né? E depois vem para a gente poder fazer toda a parte processual, seja ela na via administrativa ou seja ela na via judicial, tá certo? Olha, pessoal, eu acho que é isso, vai dar meia hora de live, né? Eu acho, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, quem tá online aí com a gente. É importante que faça essa análise. Se você trabalhou em 2 lugares ao mesmo tempo, ou mesmo que você seja aposentado, e você acha que a tua aposentadoria não está condizente com o valor com que você contribuiu durante tantos anos, porque a gente trabalha muito tempo na vida para chegar e ter uma aposentadoria realmente condizente com o valor que a gente espera, como eu mencionei. Se você é aposentado e realmente acha, procura um profissional para que faça essa análise para você. Como eu mencionei anteriormente, e ainda que o INSS mencione essa possibilidade de fazer a revisão da aposentadoria ou a concessão do benefício sozinho, a gente percebe que tem muito erro nas aposentadorias, muitos períodos que não são considerados, muitos clientes que trabalham em atividade sujeito a agentes insalubres, né? Como o pessoal da área da saúde, a gente percebe que o INSS sequer analisa essa questão, mesmo tendo toda a documentação apresentada. Então, procure um profissional que possa te auxiliar, que possa te elucidar de fato se você tem direito mesmo a se aposentar ou a revisão. É importante que as pessoas entendam que se você pagou e você faz jus a isso, exerça o seu direito. Né? Não, claro, não de uma forma aleatória, de uma forma sem um embasamento legal, mas faça de uma forma que você realmente, se você entenda que a gente se depara com muitas pessoas nessa situação, no nosso dia a dia, e a gente percebe que assim, a gratidão das pessoas quando a gente demonstra que realmente tem um erro, que ela tem o direito, quando de fato ela recebe. Isso pra gente realmente é uma recompensa do nosso trabalho, né? Mas, acima de tudo, é a validação do reconhecimento de um direito que a pessoa busca, às vezes, por tanto tempo, né? Um caso muito emblemático que nós tivemos no nosso escritório foi de uma senhora de 84 anos, né? Que acho que até ela veio através da EPAR e tem o depoimento dela no Instagram da EPAR, que ela procurou tantos lugares, né, para fazer a revisão da pensão por morte dela, da pensão por morte que ela recebia do marido, né, e ela sempre se deparou com os nãos e não tinha direito, e ela veio para nós através da EPAR.
e nós conseguimos fazer a revisão da aposentadoria dela e praticamente o valor dobrou, né? Ela era um caso que o Supremo Tribunal Federal já reconhece e não tem mais nenhum tipo de discussão, é um processo que tem um trâmite praticamente rápido, né? E ela ficou tão feliz, então isso, e hoje ela manda flores pra gente, né? Quando tem o dia do advogado, no aniversário, o dia das mães, ela sempre parabeniza tanto a mim quanto a doutora Hélida, né, que somos da Lemaio. Então, assim, isso é muito importante. Para a gente é gratificante. E a gente busca realmente esse direito para o nosso cliente. Claro que tem profissionais renomados também no mercado e cada um tem que procurar o profissional que melhor, né, lhe convém, o profissional que ele confia. Mas não deixe de exercer esse direito se for importante e você não estiver contente com o seu benefício. É importante que você procure um advogado, faça o cálculo, faça a análise, o cálculo da sua aposentadoria, se você tem direito, o cálculo da sua revisão também, se você tiver direito, se você estiver dentro desses 10 anos que eu falei, ou às vezes até um pouquinho mais. E a gente está à disposição para esclarecer também, através da EPAR, né, quando a EPAR tem alguma situação que não consegue jurídica, ela passa para a gente acaba respondendo. Estamos à disposição. Quero agradecer quem esteve aqui na live com a gente. Fiquem à vontade, a gente está à disposição para ajudar e para esclarecer no que vocês precisarem. Eu agradeço a todos que participaram, uma boa noite e qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço para vocês, boa noite, bom descanso.